Então, dando sequência então, a parte de escoamento superficial, hoje eu vou começar a explicar para vocês os métodos propriamente ditos, né? E eu comentei com vocês, então, na aula passada, que em termos de métodos, nós tínhamos algumas possibilidades, né? Uma delas, na verdade, era o próprio comportamento do hidrograma, né? Ou seja, começar aqui, né? Ele começa a subir à medida que o nível da água, né, é transformado então em vazão do escoamento, à medida que, deixa eu voltar aqui, começa aqui então um evento de precipitação, né, à medida que vai ocorrendo esse evento, a vazão de escoamento superficial vai aumentando, né, ao longo do tempo, atinge o seu valor máximo aqui, e depois, com o término da chuva, o escoamento, né, superficial tende a diminuir, o que é representado, então, pela diminuição desse hidrograma de escoamento superficial. Tá? Essa aqui, então, é uma das possibilidades de análise. Não é a que a gente vai ver hoje aqui ainda não. A outra possibilidade de análise é o quê? A gente analisar, verificar, né, e ter conhecimento de qual é a lâmina de escoamento superficial, ou seja, a área abaixo da curva. Uma vez que nós temos nas ordenadas, nós temos a vazão e nas abscissas nós temos tempo, né? Então, se a gente trabalha com a relação de volume por tempo, tá? A gente vai ter, então, o volume, né? Vazão, desculpa, volume por tempo. Então, a gente vai ter o volume como a vazão, o produto da vazão vezes o ΔT, né? O intervalo de tempo. Então, essa seria uma outra possibilidade. Mas qual que nós vamos começar hoje, né? Hoje, nós iremos começar a analisar esta vazão aqui do escoamento superficial, que é a vazão de pico. Então, nosso foco hoje será o quê? Analisar, tá? Isso aqui, ó. O que acontece, então, com essa vazão de pico? Como é que eu posso calcular essa vazão de pico? E sempre considerando o seguinte, pessoal, nós estamos fazendo aqui uma análise que a gente chama de chuva-vazão, tá? Ou chuva-deflúvio, ou chuva-escoamento superficial, né? Que é, então, a precipitação que cai nessa área, que é a bacia hidrográfica, né? Que é uma área delimitada topograficamente, onde toda a precipitação que incide nessa área tem uma única saída, um único exultório. No caso aqui, o exultório nosso é esse aqui, o dessa bacia, ok? E aqui está mostrando para vocês o que representa esse comportamento nesse exultório. Exatamente aqui onde está marcado aqui, né? Uma seção, né? Indicando que tem uma seção, então, que é o exultório. Então, aqui, né? O objetivo é mostrar para vocês que é possível a gente calcular essa vazão máxima de escoamento, essa vazão de pico aqui, desse escoamento superficial, tá? Então, a precipitação que cai nessa área, ela vai, né, ser convertida primeiramente em lâmina de escoamento, vai percorrer toda a bacia e vai chegar no exultório em forma de vazão. Por que a gente chama de vazão de escoamento? Porque a gente separa a parte subterrânea da parte superficial. Então, o que eu estou interessado aqui é na parte da chuva que não infiltrou. Se ela não infiltrou, ela escoou superficialmente. Se ela escoou superficialmente, ela vai pegar os caminhos preferenciais, que são os cursos d'água, e, obviamente, vai chegar lá, né, na parte mais baixa da bacia, que é o exultório, saindo, então, aqui na forma de vazão de escoamento. E o objetivo aqui, então, será analisar a vazão máxima. Então, eu vou passar com vocês mostrando esse tipo de comportamento, né, para chegar, então, nas equações que nós vamos utilizar para determinar essa vazão.
Na sequência aqui, então, ó, o que a gente tem nesse caso aqui? Nós temos aqui, ó, que a gente chama de hidrograma, tá? É um hidrograma de escoamento superficial. E o hidrograma, então, é exatamente esse comportamento que vocês estão vendo aqui, ó. Como eu coloquei fiz aquele rascunho na slide anterior. Aqui, então, a gente tem nas ordenadas tem a vazão e aqui nas abscissas a gente tem tempo. Aqui tem horas, né? Mas poderia estar em outra unidade, poderia estar em minutos, coisa do tipo assim. E aqui a vazão está em metros cúbicos por segundo, poderia também estar em outra unidade, tá? Não importa, né? Para esse tipo de caso aqui, não. Depois, obviamente, dependendo da finalidade, a gente pode trabalhar com unidades diferentes, tá? Então, é só para mostrar para vocês que isso aqui, então, é um comportamento, né? Que está aqui nas ordenadas, apresentando a vazão, nas abscissas aqui, horas. Então, isso aqui é o quê? É conhecido como um hidrograma, tá? O hidrograma, então, é o comportamento da vazão ao longo do tempo. Lembrando que a área baixa aqui dessa curva é volume escoado superficialmente, tá? Na sequência aqui, tem uma situação interessante que é para mostrar para vocês o quê, né? Aqui eu destaco 3 hidrogramas, tá bom? Chamado aqui no slide, né, nessa apresentação, de evento 9, 10 e 11, né? Mas poderia ser 1, 2 e 3, só porque eu peguei isso aqui de um trabalho que a gente está fazendo e para facilitar a minha vida, eu não mexi em nada disso aí, né? Só coloquei aqui o hidrograma da forma que estava lá no trabalho, tá bom? Então, isso aqui é um hidrograma, são 3 hidrogramas, na verdade, né? São 3 hidrogramas reais, tá? Obtidos em campo, do trabalho que nós estamos fazendo. E, então, com isso, né, mostrar para vocês aqui o seguinte. O que acontece? Esses hidrogramas aqui, esses 3 hidrogramas, são da mesma bacia. E por que eu tenho um comportamento diferente? Vocês têm que lembrar sempre que essa resposta aqui é de um comportamento que a gente conhece como chuva, tá? Chuva, vazão, ok? Se esse comportamento é um comportamento chuva-vazão, e se eu estou mostrando para vocês 3 hidrogramas da mesma bacia, né? Ou seja, num período de tempo que é relativamente curto, né? Não é uma série histórica, não é um comportamento de 50 anos atrás, de 25 de atual, não, são comportamentos obtidos no ano 2018. Então, quer dizer o quê? Que esse comportamento aqui, né, para esses 3 eventos diferentes, é explicado por qual componente? Por esse componente chuva, né? A chuva que cai nessa bacia, tá? Ela tem esses 3 comportamentos aqui, então, em termos de escoamento superficial, ó, esse, né? Esse e esse, em função do quê? Em função de que esse evento aqui é diferente em cada um desses 3 hidrogramas apresentados aqui. Por que eu sei que é diferente? Porque a área abaixo da curva representa a lâmina escoada. E porque o valor de pico é diferente. Aqui, ó, o valor da vazão de pico de escoamento superficial aqui, aqui e aqui. Estão vendo a diferença? Então, quer dizer que esses eventos são, de fato, diferentes para uma mesma bacia hidrográfica. Então, a chuva que produziu esses 3 eventos tem um comportamento, né, tem um valor, uma magnitude diferente. E também, pensando em chuva, o seguinte, né, gente? Total precipitado, duração da chuva. Se eu faço uma razão entre eles, chuva e duração, eu tenho o quê? Eu tenho intensidade de chuva, tá bom? Então, é isso aqui, também é uma coisa importante para vocês terem ideia do que a gente está falando de comportamento de chuva-vazão, né? De uma bacia, de uma chuva que cai naquela área, tá?
mostrar esse comportamento, então. Mas em termos de grandezas, o que a gente vai ver, então? Vou começar com vocês falando da grandeza vazão máxima de escoamento superficial, tá? Essa grandeza de vazão máxima de escoamento superficial, ela vai ter aqui alguns componentes que eu vou mostrar para vocês. E o primeiro componente aqui que a gente vai analisar em termos de grandeza, né, que está associado aqui, então, ao escoamento superficial, é essa grandeza aqui, percentagem, né, ou percentual da chuva convertida em escoamento superficial. O que significa isso, gente? Nós vamos trabalhar com o coeficiente C, que ele vai indicar, basicamente, para a gente, esse coeficiente C, ele vai indicar basicamente para a gente o quê? A lâmina de escoamento superficial, que geralmente eu vou representar com vocês por ES, em relação à precipitação que ocorreu, tá? Alguns slides aqui vai estar precipitação, outro vai estar PT, precipitação total, porque a gente também tem outro tipo de precipitação que é chamada de precipitação efetiva. Então, nesse caso, o que é o coeficiente? É a lâmina escoada pela precipitação total. Então, eu posso analisar do ponto de vista de lâmina, de escoamento e de precipitação total, né? Se eu falo, por exemplo, que o coeficiente dessa bacia, esse coeficiente de escoamento, tem um valor de 0,30, quer dizer o quê? Quer dizer que 30% do que chove vira escoamento superficial, tá? Então, 30% de quê? Do que chove vira escoamento superficial. Então, vamos dar exemplo aqui. Se uma chuva for de 100 milímetros, 30 milímetros vão ser convertidos em escoamento superficial nessa bacia. Se for uma chuva de 50 milímetros, 15 milímetros vão ser convertidos em escoamento superficial nessa bacia. Tá bom? Então, é só para vocês terem ideia aí. Se for de 40 milímetros, 12 milímetros serão convertidos em escoamento superficial. Tá? Então, é só uma forma de representar isso. Então, o coeficiente de escoamento, ele vai mostrar para a gente, né, quanto da chuva, precipitação total, foi convertido em escoamento superficial. E esse coeficiente aqui, que eu coloquei um valor aqui só de, né, para exemplificar de 0,30, ele vai variar de quanto, né? Ele vai variar de 0, tá, até a unidade. O que é uma situação onde ele é mais próximo de 0? A gente nunca vou falar que é, né, não vou afirmar que é 0, mas estou falando de ser próximo, né? O que é um valor próximo de 0? Tem situações, obviamente, que ele vai ser 0, né? Mas o que é uma situação onde o coeficiente de escoamento é nulo, é 0? Seria uma situação, por exemplo, de uma área rural. Por quê? O que significa o coeficiente de escoamento 0? Significa que esse parâmetro aqui, ó, esse parâmetro aqui não ocorre, né? Ou seja, não existe escoamento superficial. Se não existe escoamento superficial, tem duas possibilidades, né? Ou não tem chuva, ou não tem chuva suficiente para provocar escoamento superficial. Ou tem uma área altamente permeável, né? Uma área altamente com poder muito grande de infiltração, tá? Então, tem essas três possibilidades, basicamente, aí, né, que eu falei. E o que significa um coeficiente de escoamento próximo de 1? Aqui também fica fácil entender até matematicamente, né? Coeficiente de escoamento próximo de 1 quer dizer o quê? Quer dizer que toda chuva é convertida em escoamento superficial. Ou seja, numa situação aí hipotética, muitas das vezes, mas que é, né, a tendência das áreas urbanas ou das áreas urbanizadas, é justamente a gente ter coeficientes mais próximos de 1. Nem sempre vai ser 1, né, gente? Mas estou colocando aqui extremos para vocês entenderem. Então, o extremo que vai ser igual a 1, escoamento superficial, toda a precipitação virou escoamento superficial. Extremo que é igual a 0, né? Ou não teve chuva, ou toda a precipitação foi insuficiente para provocar escoamento, ou a gente tem uma área onde um poder de filtração muito grande que não vai provocar escoamento. Tá? Então, são essas condições aqui. Um outro parâmetro que a gente considera aqui
é esse parâmetro, outra grandeza, né, como está colocado aqui na apresentação, é a grandeza tempo de concentração, tá? O que é o tempo de concentração, gente? É o tempo que a água leva para sair do ponto mais remoto, alguns acabam entendendo como mais distante, né? Mas tem que tomar cuidado nisso aí, porque nem sempre o mais distante é o mais remoto. Remoto dá a ideia de demora de fato para, né, atingir o exultório. E distante, pode ser que seja distante, mas que chegue mais rápido do que um outro ponto que a gente vai chamar de remoto. Então, o tempo de concentração é o tempo necessário, né, contado a partir do início da chuva, para que toda a bacia contribua com o escoamento na seção considerada. Então, vai chegar um momento que começa a chover, e a gente vai considerar uma chuva constante, tá? Uma chuva uniforme, né, na área. Então, quer dizer o quê? Começou a chover. Obviamente, as partes mais próximas do exultório vai ter uma contribuição mais rápida com a seção, com o exultório, do que as partes mais remotas. Exemplo, se a gente pegar uma bacia, né, considerando a bacia hidrográfica ali, que passa, né, com uma seção em frente à Urca, aqui em Poços, o que vai acontecer? A chuva, mesmo caindo de forma, né, distribuída uniformemente na bacia e de intensidade constante, se ela cai ali mais próxima, ou seja, próximo ao parque, próximo ao parquinho das crianças, né, próximo ali ao teleférico, ela vai contribuir muito mais rápido do que, por exemplo, uma situação onde vai chover lá próximo à matriz, né, na CIS ali, entendeu? Então, esses casos é que vocês têm que entender o que significa esse tempo de concentração. Você pega a área mais remota, a parte mais remota, então, quando essa parte mais remota já está contribuindo lá no exultório, quer dizer que toda a bacia já contribuiu, porque a parte mais próxima vai contribuir primeiro e a parte que está mais remota vai demorar a contribuir. Mas quando isso acontecer, a gente tem o que a gente chama de tempo de concentração. Basicamente, seria o seguinte, gente, quanto tempo, né, demora para que a gente tenha a vazão de pico, tá? É mais ou menos isso aí. Por que eu coloco mais ou menos? Porque tem algumas coisas conceituais aí por trás que não está diretamente relacionada a isso apenas, tá? E depois ainda tem um tempo, né, o período de retorno, o período de recorrência, o tempo de recorrência, que nós já vimos lá em hidrologia estatística, né? Mas é sempre bom frisar, destacar, que esse período de retorno aqui é o período de tempo médio expresso em anos, né, em que um determinado evento, no caso que a gente está relacionando aqui é a vazão, e a gente está falando aqui de igualado ou superado, né? Por que igualado ou superado? Porque nesse caso a gente está tratando de maior igual, porque a gente está tratando de quê? De vazão máxima, né? Se fosse vazões mínimas, a gente não falaria maior ou igual, né? A gente falaria menor ou igual. Nesse caso aqui, pelo menos uma vez, que depois tem um outro conceito ali que a gente vai considerar, tá? Mas então essas grandezas, vazão, coeficiente de escoamento, tempo de concentração, período de retorno, nós vamos ver com detalhes ainda, né? Quando a gente for utilizar a equação propriamente dita, tá? No caso aqui, para fazer a estimativa do escoamento superficial, então, eu vou trabalhar com vocês esses métodos aqui, tá? O primeiro método que eu vou começar, então, que eu vou destacar e vou falar com vocês hoje, é o método racional. Esse método racional modificado também será falado, mas de uma forma bem indireta, digamos assim, porque ele é um caso particular do método racional e a particularidade dele é muito simples, é aplicar um coeficiente, né, um fator de correção, porque a princípio tem, né, pesquisadores, tem projetistas que consideram o método racional um método que superestima as vazões máximas de escoamento. Então, nesse caso, né, muitos preferem trabalhar com uma modificação. Então, vou mostrar para vocês na aula de hoje justamente esses dois métodos aqui. O método racional, que eu vou focar, e depois eu vou explicar o que é a modificação que foi feita nele. Tá?
Pessoal, por enquanto, tenho alguma pergunta? Preciso voltar em algum ponto aqui que não ficou claro? Posso voltar sem problema nenhum em algum slide, alguma coisa que vocês que não tenha ficado claro, que precise de uma explicação melhor. Por favor. Tá tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Tudo certo? Por enquanto, sem problemas. Então tá. Vou continuar aqui então, viu? Qualquer coisa vocês me interrompam aí, ou no chat ou chamam no microfone. Então, começando então com o método racional, vou mostrar para vocês então, né, que método que é esse. Eu sempre enfatizo o seguinte, gente, o método é muito simples. Os parâmetros são muito simples de você fazer uma conta, né? Não precisa de nenhum Excel para resolver isso, na mão você consegue fazer, mas tem que ter muita atenção, tá? De como obter esses parâmetros. Vocês vão ver que tem situações hoje em dia que facilitou muito, né? O uso dessa equação pelo que a gente tem hoje disponível, né, em termos de software, que a gente tem hoje disponível em termos computacionais, tá? Então, a equação é uma equação muito simples, do ponto de vista matemático, né? Você tem, na verdade, uma equação muito simples, mas só tomar cuidado com isso aí, porque, né, uma coisa é ser simples, outra coisa é ser fácil. Nesse caso aqui, se a gente tiver todos os parâmetros, a gente faz a conta com 30 segundos. Então, o objetivo meu aqui é focar não só nos parâmetros, tá? Ou substituir valores para vocês calcularem essa vazão aqui, mas sim a importância de cada um desses parâmetros, dessas grandezas, como obter, né? E os cuidados que vocês têm que ter na hora de fazer, né? De obter esses valores aqui. E até mesmo mostrar o que tem de dificuldade na situação de encontrar cada um desses valores, tá? Então, aqui, explicando para vocês, né, vocês estão vendo aqui, ó, o que é cada parâmetro, C, tá? O C aqui, ó, é o coeficiente de escoamento, ele é adimensional. Por que é adimensional? Porque é uma razão entre lâmina escoada e precipitação. Lâmina é milímetro, precipitação é milímetro. Então, a gente tem uma situação adimensional. E M é a intensidade máxima média de precipitação. Tá? E o que é intensidade? É a lâmina por tempo. Né? É o quanto choveu e em que duração ocorreu essa chuva. Por quanto tempo choveu. E tem a unidade de milímetro por hora. Tá? Aí eu posso expressar em outra unidade? Pode expressar em outra unidade, só que não nessa equação aqui. Nessa equação você tem que entrar com milímetro por hora. Se fosse uma outra situação, só para expressar isoladamente intensidade, você poderia colocar qualquer unidade, né? Tá bom? Mas aqui tem que ser milímetros por hora pelo formato que está apresentado à equação. A área da bacia hidrográfica é a mesma situação, tá? A área da bacia hidrográfica, ó, geralmente a gente vai ter o quê? A gente vai ter a área em metros quadrados, vai ter a área em quilômetros quadrados, e aqui a área é em hectares, tá? Em hectares. Então, só para vocês aí terem a relação, né? Você precisa de 100 hectares, tá? Para corresponder a 1 quilômetro quadrado. Eu sempre sugiro o seguinte, gente, na dúvida, façam sempre as... Nossa, eu não coloquei aqui, né? Vou apagar tudo aqui. 100, não escrevi qual unidade, não adianta nada. Né? Então, 100 hectares, tá? Corresponde, né, a 1 quilômetro quadrado. Essa é uma relação.
precisa decorar, né? Na dúvida, faz. E a gente tem também a situação que a gente poderia colocar aqui, né? Que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, tá? Mas eu estou mostrando essa relação só para vocês terem, né, relembrarem ou terem conhecimento, tá? Porque aqui não tem jeito, você tem que entrar, fazer essa conversão e entrar aqui com unidade em hectares. Ah, mas então é muito fácil, eu pego um valor de coeficiente que é dimensional, pego uma intensidade que é milímetro por hora, né? E chego aqui, pego a área da bacia e encontro aqui, né, a área em hectares, substituo e chego na vazão máxima de escoamento. Sim, é muito simples mesmo matematicamente. Agora vamos ver cada situação dessa aqui, o que vocês precisam para encontrar, para chegar nesses parâmetros. A área da bacia, tá? Hoje em dia, o que vocês teriam que fazer, né? Vocês teriam que pegar, por exemplo, uma carta topográfica, delimitar a seção, né? Identificar a seção que seria o exutório da bacia, né? O exemplo que eu tenho falado com vocês aqui, por exemplo, imagine uma seção na UCA, né? Invente a UCA ali, e a partir disso delimitar qual que é a área de influência, ou seja, em outras palavras, a bacia hidrográfica. Como é que se pode fazer isso? Com as cartas topográficas ou, né, ou até mesmo trabalhando hoje em dia com o sistema de informação geográfica, tá? Com os SIGs, né? Então, você consegue obter essa área dessa bacia. Se você pensar em utilizar a SIG, por exemplo, fica uma situação até bem simples de fazer, tá? Quem domina, obviamente, o software, né? Aí a gente vem para o coeficiente de escoamento. O coeficiente de escoamento é o coeficiente que para chegar nesse valor aqui, a gente vai ter que saber algumas coisas, né? Ou seja, do tipo uso e ocupação do solo. E basicamente é o quê? Olha, que tipo de cobertura, que tipo de uso e ocupação tem nesse solo? É um solo que tem floresta, pastagem, asfalto, telhado, né? Casas, que tipo de vegetação que tem, coisa do tipo, né? Então, eu vou analisar isso e aqui vai entrar com um único valor. Por que um único valor? Porque eu vou ponderar o que eu tenho, né, de informação em função de cada areazinha que corresponde a um uso e ocupação, qual é o percentual desse uso e ocupação em relação à área total, né? Então, por exemplo, se eu vou segmentar em 10 subdivisões, para cada subdivisão, né, eu vou ter que ver qual é ali o percentual, tá? Porque não tem, falando em 10, não tem que dividir a área em 10, né? Eu vou dividir em função do uso e ocupação, e não em função de um valor, de uma divisão, digamos assim, em 10 partes, tá? Estou só chutando aqui uma situação. Então, eu vou dividir, ponderar e vou ver quanto que vale o total aqui. Lembrando que esse valor vai ser entre 0 e 1. Né? 0 mais próximo de uma área rural e 1 mais próximo de uma área urbana. E ainda tem aqui esse essa intensidade máxima de precipitação, né, em milímetro por hora, onde, né, só para explicar para vocês, a princípio, gente, nós teríamos que pegar uma situação onde nós tivéssemos que analisar pluviogramas para chegar em chuvas de projeto que fosse, né, interessante do ponto de vista para dimensionamento, para que a gente pudesse ter esse valor, então. Hoje em dia, a gente usa também software, né, que é o software Pluve, que eu vou apresentar para vocês. O software Pluve fornece esse valor aqui para cada localidade. Então, quando eu vou dimensionar um projeto, fazer um projeto de dimensionamento, por exemplo, né, sei lá, de uma barragem ou no sistema de drenagem, eu pego essa informação aqui, tá? Através do Pluvio. Eu vou explicar como que a gente chega certinho nessas condições aqui, né?
Aliás, eu vou explicar para vocês como chega em cada um desses parâmetros aqui. E o que sai aqui, né? A unidade aqui, ó, a unidade aqui de vazão, tá? Não façam análise dimensional, né? Porque tem um valor aqui, ó, 360. Não vai bater nunca se vocês fizerem análise dimensional. Então, aqui, ó, coeficiente adimensional, aqui milímetro por hora, a intensidade, e a área em hectares. E aqui a vazão, metros cúbicos por segundo. Tá? Então, é essa unidade que vai sair. Então, não façam a análise dimensional aqui da equação. Tá bom? Então, seguindo aqui diante, né? Nós temos aqui alguns condicionantes do método, no que ele está fundamentado, tá bom? Então, aqui, essas condicionantes, para quê, gente? São condicionantes porque todo o método que foi obtido através da experimentação, um método que a gente chama de método empírico, ele tem que ter suas condicionantes. Então, vocês viram aqui, ó, esse método é recomendado para 500 hectares, para bacias urbanas pequenas, tá? Coisa do tipo, né? Mais urbanizadas possíveis e assim por diante. Aí você quer aplicar numa bacia, sei lá, de 50 mil quilômetros quadrados e fica bravo que o resultado não é condizente com o que você esperava. Ainda bem que não é condizente, né? Por quê? Porque esse método não foi feito para aquela situação, tá? Então, aqui tem os princípios para a gente considerar o que o método, na verdade, considera em termos de princípio para a sua aplicação. Tem também as limitações, né, como todo método tem. Ele foi, então, desenvolvido para pequenas bacias urbanas, como eu disse, para uma área impermeável, tá? Grande, ou seja, onde os coeficientes C se aproximam da unidade, está mais próximo de 1. Então, embora seja racional aqui, né, o pessoal fala da questão de subjetividade de alguns parâmetros que vocês vão entender por quê. Falei da questão da área drenada, que essa área drenada é o parâmetro determinado mais precisamente. Por quê? Porque apesar de você precisar, muitas vezes, do sistema de informação geográfica, se você tem isso, é muito mais fácil ainda, né? E mesmo se você tiver a carta e fizer na mão, não é difícil você chegar nessa área drenada aqui. Essa área drenada é a área da bacia, gente, não é a área da seção transversal, não. É a área da bacia. E o coeficiente de escoamento, né, superficial, ele, na verdade, vai ter que ser ponderado. Então, tudo que está colocado aqui para vocês é simplesmente ponderação, viu? É só para mostrar que, para cada pedacinho da área, você tem que ver quanto que vale o coeficiente, e depois você vai ter que ponderar isso aqui e chegar no coeficiente total. É a mesma coisa, a mesma forma que você calcula a sua nota, por exemplo, numa disciplina qualquer, tá? Quanto que vale o semestre, né? Quanto que vale cada avaliação, quantas avaliações você fez e qual o peso dessas avaliações. Então, seria mais ou menos o mesmo raciocínio de chegar nesse valor aqui, tá? E o que é esse coeficiente C? Esse coeficiente C, vocês vão ver que tem várias tabelas, tá? São valores aqui recomendados, né? Para essas situações. Então, aqui tem uma sequência de tabelas, viu? Vou só mostrar aqui rapidamente, depois vocês vão perceber que depende de quê? Depende basicamente da superfície, tipo, por exemplo, pavimento. É um pavimento o quê? É um pavimento asfáltico, concreto, calçado? Então, tem aqui, né, as situações. É um telhado? Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Exemplo aqui. Olha, é um concreto, né? E qual que é o intervalo esperado de C entre 0,80 e 0,95? Qual que é o que a gente vai considerar? O esperado aqui é a média, né? Então, a gente trabalha com valor médio. Então, vai ser essa condição. Qual que é o grande problema? É justamente saber qual que é o percentual, né, de uso e ocupação em cada uma dessas áreas. Vou mostrar para vocês uma figura depois que facilita isso. E aqui, ó, tem uma outra tabela, então são várias tabelas, tá? Com o mesmo propósito de falar a característica e o valor de C, seja ele um valor ou seja uma faixa, né? Inclusive aqui para áreas mais rurais, onde tem aqui descrições, declividades, né?
textura do solo, arenosa, franca ou argilosa. Lembrando que franca também é conhecido como siltosa, tá? E o exemplo que eu poderia dar é isso aqui, ó. O que acontece? Aqui tem uma área de uma bacia e olha aqui as subdivisões, ó. O que eu tenho que fazer no SIG? Eu tenho que identificar essas subdivisões aqui. Identificando essas subdivisões, eu preciso saber o seguinte, ó. Qual que é a área de campo associada à umidade? É tantos hectares. Quanto que é a área total primeiro, né? Quanto que é a área total dessa bacia aqui? Identifiquei. Quanto que é o campo associado à salinidade aqui? Sei lá, a área da bacia total é 20 hectares. Beleza. Quanto que está associado aqui? 2 hectares. Então, 2 hectares são o quê? 10% da área total. Campo de altitude, qual que é o percentual dele aqui em termos de uso e ocupação? Cultura, né? Aí vocês vão pegando isso aqui, ó. O maior trabalho é justamente isso, né? Identificar cada percentual disso aqui. O que se faz depois? Pega esses valores, pega os percentuais, multiplica tudo e vai achar um único valor. Então, o C, por exemplo, como eu dei aquele exemplo de 0,30, aquele 0,30 seria já o valor ponderado de cada situação dessa aqui. Tá bom? E a gente chegaria, então, nesse valor. E para a gente fechar aqui na aula de hoje, né, a intensidade máxima média é calculada aqui, ó, em função de quê? Em função dessa equação chamada intensidade, duração e frequência, que vocês podem baixar o software desse link, nesse site aqui, ó. Na UFV, no Departamento de Engenharia Agrícola, no grupo de pesquisa e recursos hídricos, você pode baixar esse software chamado Pluvio, tá? E esse Pluvio te permite chegar nesse valor aqui de intensidade máxima média, onde esses parâmetros K, A, B e C dependem da localidade. Onde esses parâmetros aqui, né? Aqui é o que a gente viu como período de retorno e aqui é o que a gente viu como duração da chuva ou tempo de concentração. Aqui ele entra como tempo de concentração, tá? Aí a gente teria todos os parâmetros para utilizar esse método, né? E depois eu vou passar para vocês exercícios relacionados a esse método, usando todas as informações aqui, que provavelmente vai gerar dúvida ou vai clarear também o entendimento. Perguntas? Dúvidas? Esses coeficientes K, A, B, C aí são dados, então, por exemplo, se você desse um exercício, eles seriam dados. Você conseguiria ele através do Pluvio aqui, ó. Ou ele é fornecido ou você consegue através do software. Tá. Tá bom? Entendi, obrigado. Por nada. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Nosso tempo está acabando. Se precisar, eu reabro uma aula. Se não, a gente fica por aqui. Então, uma boa noite para vocês. Se cuidem e até a próxima, tá? Qualquer coisa, chama lá depois e a gente tira dúvida. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite, Boa professor. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.